Fala galera, aqui é o Talim do Robot Geeks e hoje nós vamos fazer um vídeo de regras do Estudiosos do Sul do Tigre, jogo que foi trazido no Brasil pela Mosaico Jogos e cedido gentilmente pra gente estar produzindo esse conteúdo super bacana pra vocês. Enfim, sem muito assunto, vamos ver como funcionam as regras? Simbora! Primeiramente, então, nós colocamos o tabuleiro no centro da mesa. E aí nós vamos embaralhar todas as cartas de tradutor. Vocês podem ver que eu já coloquei as cartas aqui. Mas são várias cartas. Na frente tem um desenho do tradutor. E no verso tem uma outra informação que eu vou explicar mais pra frente. Mas vocês embaralham as cartas e vão colocando uma por uma, de acordo com o desenho que está indicado ali. Você vai pegar todas as 48 cartas de pergaminho, todas elas, vai embaralhar elas, colocar todas 6 nesse espaço aqui, na área de viajantes, e 6 nessa parte aqui da parte da sabedoria. Então coloca 3 pergaminhos aqui e 6 aqui. O resto das cartas dos pergaminhos você deixa separado, que daqui a pouco nós vamos continuar a preparação delas. Nós vamos pegar também as 10 cartas de tradutores iniciais e vamos embaralhar todas elas e vamos revelar 4. E vamos colocar 4 aqui, conforme eu já fiz aqui também. Eu estou colocando um pouquinho mais para cima por causa do espaço que eu tenho aqui para poder fazer a gravação das regras. Mas você coloca 4 e agora na hora de colocar esses 4, segue a orientação que tem na parte de baixo da carta. Então essa aqui, por exemplo, é o número 3. A gente vai colocar ele aqui na parte do tabuleiro. Coloquei no tabuleiro na parte onde indica o número 3. E isso com as outras cartas também. Então, nós já colocamos os tradutores aqui também. Nós vamos embaralhar também todas as cartas, são 10 cartas de recursos iniciais. Nós vamos embaralhar todas as cartas e coloca uma no espaço de cada um, a parte de baixo de cada um dos tradutores. Você colocaria exatamente dessa forma, mas por causa do espaço eu vou colocar um pouquinho mais para cima. Então você coloca 4. Para cada jogador você dá um tabuleiro do jogador, 20 peças de influência, um saquinho da cor do jogador, vai dar o marcador de jogador, colocar aqui, e os 6 marcadores de pesquisa, que vão colocar todos aqui nessas partes. Então, como eu montei a mesa para 2 jogadores, que é o jogador azul claro e o jogador roxo, eu já coloquei as coisas aqui no tabuleiro, já deixei pronto. Esse é um marcador neutro, a gente deixa nessa parte aqui de baixo. Colocamos todos os dados, moedas, ouro e esses trabalhadorzinhos aqui, todos nós coloca disponível para todos os jogadores. Para cada jogador também nós entregamos essas cartas. Nós entregamos essas 7 cartas, que é da cor dos jogadores. Deixamos também para cada jogador. Já fiz isso para o azul também. Nós vamos embaralhar todas essas cartas aqui. São 6, nós embaralhamos todas. Entregamos uma para cada jogador. Eu já fiz esse processo aqui. E aqui em cima de cada carta tem umas informações que são um desenho de uma tradutora com um meeplezinho branco, um meeplezinho vermelho com um desenho de uma das casas de sabedoria ali e um desenho aqui de um dado laranja com essa informação. Tudo isso vai ser explicado mais para frente. Nós colocamos aqui nessa parte e colocamos esses meeples e o dado de referência tudo em cima. Não vai ser utilizado agora. E de acordo com o desenho que tem aqui em cima, nós vamos também dar para os jogadores esse pergaminho, que é um pergaminho
que já foi traduzido. Então esse pergaminho, todos os jogadores começam com o pergaminho exatamente com as mesmas informações, e no final do jogo, mais pra frente, durante a explicação, eu vou explicar o que vai funcionar esse pergaminho. De acordo com o tipo de jogo que nós vamos jogar, temos partidas casuais e partidas épicas. Então eu vou fazer uma montagem de partida casual para 2 jogadores, conforme está indicado nessa carta aqui. Então uma partida para 2 jogadores. Então o que eu tenho que fazer? Eu vou pegar das cartas de pergaminhos, dessas cartas aqui, eu vou pegar 3 cartas, depois eu separo um montinho com 2, um montinho com 2, com 2, com 2 e um montinho com 1. Nesses montinhos do meio que tem 2, eu vou colocar uma carta de califa, que são essas cartas aqui. Essas cartas aqui que elas vão indicar o fim do jogo, que eu vou explicar também mais pra frente. Então eu vou montar isso aqui para vocês e vocês vão dar uma olhada como que vai ficar. Três cartas, 2 cartas, 2 cartas, 2 cartas, uma carta. Coloco as cartas de califa em cima de cada um desses montes. Faltou mais um monte de 2 aqui. Não, a outra carta de califa aqui. A de 1 tá certo. Esses 3 aqui eu vou embaralhar. Coloco em cima nessa de 1. Embaralho as outras 3. Coloco em cima. As outras 3. Coloco em cima. Mesmo processo. Essa aqui já estava embaralhada, mas... Dessa forma nós montamos o baralho de pergaminhos que nós vamos utilizar durante o jogo. Vou deixar eles aqui do lado por causa de questão de espaço e mesa. Passamos o marcador de primeiro jogador para um dos jogadores. Vou colocar no caso desse daqui. No sentido anti-horário de jogo, ou seja, se esse aqui é o primeiro jogador, então começando pelo jogador azul, nós vamos fazer a seleção dos tradutores que estão aqui. Como que vai funcionar? O jogador azul vai pegar o seu marcador de influência e vai escolher um dos tradutores que estão aqui embaixo, colocando o seu marcador de influência. Ao colocar o marcador de influência, ele vai pegar essa carta que está embaixo. Então essa carta aqui vai indicar para o jogador azul quais são os recursos que ele vai iniciar a partida dele. Então nós temos aqui 2, 4, 6, 7 dados brancos, um dado amarelo. Ele vai colocar todos os dados dentro da bag dele, vai retirar 4 dados que ele já vai rolar. Vai ganhar 1 ouro, 3 moedas, um meeplezinho branco. E essa última aqui indica qual das trilhas de pesquisa que o jogador vai avançar. Então aqui ele vai avançar vou colocar o foco, vai avançar na trilha de pesquisa desse negocinho aqui. Então o jogador avançaria 1 na trilha de pesquisa, conforme está indicado na carta. O outro jogador também vai selecionar um tradutor. Vamos supor que ele selecionou esse tradutor aqui. Coloca o marcador de influência nele e ele vai coletar os recursos igual foi feito pelo outro jogador. E assim que ele fizer isso, ele vira a carta ao contrário e coloca a carta em seu tabuleiro, conforme esse outro jogador também vai fazer. Aliás, vamos remover essas cartas aqui. Como elas não foram selecionadas, elas saem e vão para a caixa do jogo. Apenas complementando, como eu fiz a seleção do jogador roxo, que ele pegou esta carta aqui. Para complementar então a preparação, já vira a carta ao contrário, indicando que ela já foi feita. Eu coloquei os dados já dentro do saquinho. Eu vou pegar 4 dados. 1, 2, 3, 4. Rolo eles e esses são os dados que eu vou utilizar durante o turno desse jogador aqui, o jogador roxo. Então os dados dele já foram selecionados e agora sim nós complementamos toda a preparação e vamos começar para as regras do jogo.
vamos a algumas considerações do jogo antes de começarmos as regras definitivamente. Vamos começar pela compra de dados. Sempre que os jogadores comprarem dados ou adicionarem novos dados à sua mão, eles devem ser rolados. Ou seja, todo dado que você adquirir durante o jogo, você deve rolar ele primeiro para definir quais são os números que você vai utilizar durante aquela rodada. Os dados devem ser sempre comprados aleatoriamente das bolsas. Ou seja, os dados você compra da bolsa, pega a quantidade que você precisa pegar e rola eles. Então, sempre são comprados da bolsa, a não ser que alguma carta diga que o dado vem direto para sua mão. Caso contrário, eles vão para bag, para bolsinha. Se você precisar comprar dados, mas sua bolsa estiver vazia, você devolve todos os seus dados do seu tabuleiro de jogador, os dados que você já jogou, você devolve eles todos para a bolsa, exceto aqueles da sua ação atual, que eu vou explicar mais para frente, e continua comprando seus dados. E se ainda assim você precisar comprar mais dados e não tem mais, você simplesmente não compra. Então, dessa forma, você vai colocar os dados na sua bolsa só mais uma vez. Preciso comprar mais dados. Você não tem mais como comprar. Você já jogou, já voltou os dados para a bag uma vez? Esquece, você não compra mais dados. Os jogadores podem olhar livremente para a bolsa a qualquer momento, mas não pode olhar dentro das bolsas dos seus oponentes. Então você pode olhar a sua bolsa, mas você não pode ficar olhando a bolsa do amiguinho. E os jogadores devem sempre dar a sua bolsa uma chacoalhada depois de olhar para dentro dela. Então, olhou sua bolsa, viu o que você tem ali, tem que retirar um dado, chacoalha ela, aí você retira a quantidade de dados necessária. Os dados brancos e primários são dados padrão de 6 lados com o número de 1 a 6. Os dados secundários têm apenas os números 4 a 6. Vamos então começar com a explicação sobre os dados primários e os dados com cores secundárias. Todos os dados primários eles têm cores opacas, ou seja, o azul, o vermelho e o amarelo. Eles são dados primários. Os dados secundários são o laranja, o roxo e o verde. Esses dados eles são meio transparentes. Então, esses dados aqui, eles trabalham de uma forma diferente. Como que eu faço para adquirir esses dados? Algumas cartas, algumas ações fazem com que você adquira esses dados. Mas no começo do jogo, às vezes você quer fazer ação de alguns lugares e você não tem esses dados para você poder fazer a ação. Então, aonde eu vou começar uma explicação muito importante, e essa é uma das coisas mais importantes que tem no jogo. Vamos supor que eu tenho os 2 dados brancos e eu joguei esses 2 dados brancos. Beleza. Na hora de eu alocar para fazer alguma ação, eu posso colocar até 2 dados durante a ação do jogo. Ou seja, na carta, quando eu for revelar uma carta, eu posso colocar nela até 2 dados para eu conseguir fazer alguma ação com um número, um resultado um pouco mais alto. Agora eu vou explicar para vocês como que funcionam as cores dos dados e trabalhar com os dados. Essa é uma das partes mais importantes e cruciais do jogo. Então, se eu tenho um dado branco e eu coloco um trabalhadorzinho em cima dele, o valor desse dado ele vai para 6. Por quê? O dado é branco e o meu personagem que eu estou colocando, o meeplezinho, ele é branco. Então, se eu coloco um meeple da cor do dado, ele altera o resultado do número que está aqui, independente do número que for, para 6. Eu posso colocar um segundo trabalhador junto para fazer a função desse dado aqui. Dessa forma, o dado ele acabou se tornando azul. Então, eu transformei ele em 6 por causa desse trabalhador e ele virou azul por causa desse trabalhador aqui. São 2 meeples que é o máximo que eu consigo colocar para fazer alguma alteração no dado. Se esse dado branco receber um meeple amarelo e um meeple azul, não vai ter efeito, você não pode fazer isso. Porque o dado branco ele só pode receber uma cor, um meeple da cor dele e um meeple de uma outra cor para você trocar a cor do dado.
Se eu utilizasse o amarelo e o azul, no padrão de cores você obteria um verde. Mas eu não posso utilizar esses dois aqui para transformar esse resultado de dado num dado secundário verde. Eu poderia colocar um trabalhador, um meeplezinho amarelo nesse dado, um meeplezinho azul nesse dado, e assim eu conseguiria obter um verde. Fora isso, não é possível obter uma cor secundária utilizando dois meeples diferentes no mesmo dado. E agora vamos entender um pouquinho melhor a explicação sobre como que a gente trabalha com isso. Então, se eu tenho um meeple azul, transformando esse dado 5 branco num 5 azul, e esse dado amarelo, esse dado vira amarelo por causa desse meeple, com o número 4 branco, nós vamos obter uma cor verde 9. Eu vou somar os resultados desses dados e, utilizando a cor de cada um, eu teria um verde 9. Então, dependendo da ação que eu for fazer, eu tenho uma ação de verde 9. Outra informação muito importante na hora de trabalhar com os dados. Então, se eu estiver utilizando um dado aqui, o rolei deu um 5 azul e um 5 vermelho, eu vou obter então um 10 roxo. Então, seria um roxo, eu não precisei colocar nenhum meeplezinho para trocar a cor desses dados, eu tenho um 10 roxo. Na questão das cores, quando você utiliza dois dados, tem uma coisa que é muito importante vocês ficarem cientes, que é a ordem, a questão da relação, como esses dados vão trabalhar. Ou seja, se eu tiver um dado laranja sozinho, ele vai valer como um 6 laranja. Isso é indiscutível. Se eu tiver um dado vermelho e um branco ao mesmo tempo, ele vai trabalhar como um 6 vermelho, porque qualquer cor primária, qualquer cor colorida, ela tem vantagem sobre a cor branca. Então aqui seria um 6 vermelho. Se eu estiver utilizando um dado amarelo e um azul, ele vai virar um verde 8. Porque o amarelo com o azul dá verde e a soma do resultado dá 8. Então aqui nessa questão eu tenho um verde 8. Se o resultado, por exemplo, eu utilizei um dado roxo e um dado amarelo, o dado roxo é uma cor secundária, o dado amarelo é uma cor primária. Então as cores secundárias têm prevalência sobre os dados de cor primária. Então aqui eu teria um roxo 11. Então, independente do lado que estiver, a cor secundária ela sempre tem prevalência sobre as cores primárias e também sobre a cor branca. Então Seria um roxo 11. Se você tiver utilizado um dado roxo e um dado laranja, que ambos são cores secundárias, você pode escolher qual dado você quer. Então você usaria um 10 ou 10 laranja ou um 10 roxo. Então essa condição das cores e como elas vão trabalhar no jogo, ela é muito importante. É uma das coisas mais importantes do jogo, por sinal. Porque as ações dos lugares onde você vai fazer, principalmente aqui, e também um pouquinho nessa parte, é importante você saber das cores, porque você vai definir aonde que você vai andar. Por exemplo, nessa trilha, bônus que você pode ganhar na parte de viagem, ou alguma coisa que você pode colocar aqui nessa parte da parte de tradução de pergaminhos, aqui na parte de sabedoria. No verso do tabuleiro, também tem essa tabelinha aqui, que ajuda muito o pessoal que tem um pouco de dificuldade na mistura de cores. Então vocês vão perceber que tem as cores primárias, que nós vemos aqui, o vermelho, o amarelo e o azul, e entre elas tem as cores secundárias, ou seja, para você conseguir um laranja, é um vermelho e um amarelo, você obtém um laranja. Um verde é um amarelo e um azul, você obtém um verde. Um vermelho e um azul, você obtém um roxo. E também, na questão de daltônicos, você vai perceber que os dados laranja, roxo e verde, na parte exterior deles, tem umas coisinhas cinzas e brancas, que indicam, no caso da pessoa com daltonismo, facilita para saber que esses são os dados secundários e os outros são dados
primários. Então isso é muito importante também ressaltar que isso tem tanto no jogo, em algumas partes do tabuleiro você vai perceber que tem isso, mas também tem no verso do manual. Isso é muito bacana. E agora então vamos às regras do jogo. Então o jogo, durante as suas partidas de Estudiosos do Sul do Tigre, você pode fazer uma de dois tipos de ações. Ou você faz ação de trabalhar, ou você faz ação de descansar. Na carta que eu falei para vocês no começo do jogo, que vocês pegaram essa carta aqui, que é no começo da preparação do jogo, que vocês pegaram dos tradutores, no verso dela, né? Lembrando para vocês do verso. Então, aqui você vai colocar essa carta no tabuleiro de jogador. E aqui já fala quais são trabalhar, o que você faz, e descansar, o que você faz. Mas vou explicar detalhadamente cada uma das ações de trabalhar. Então, no começo de toda ação de trabalhar, você vai selecionar uma das cartas que está na sua mão. Lembra que eu falei no começo? Todo jogador tem a carta com o verso da cor do jogador. Você vai selecionar uma dessas cartas e vai alocar em algum dos lugares aqui no tabuleiro do jogador para você poder fazer a ação. Então eu vou explicar cada um desses espaços aqui sobre quais são as ações do jogo. Então vamos começar primeiro com a ação de recrutar. Eu escolhi aquela carta e vou colocar aquela carta ali. Então as outras cartas voltam para cá. Vou fazer a ação de recrutar. Para a ação de recrutar, eu vou selecionar um dado de acordo com o que eu quero fazer aqui. A recrutação, o recrutamento, ele funciona com esses trabalhadores, esses tradutores que estão na parte de cima. Então, vamos lá. Eu vou selecionar, por exemplo, um dado 6. O dado 6, ele indica para mim que eu posso contratar um dos tradutores até aqui. Que tem nessa parte aqui, não sei se vocês vão conseguir ver, tem um 5 ou mais. Ou seja, eu consigo contratar um trabalhador de até 6. No caso aqui, como já é 7, esses dois já são 7, eu consigo até aqui. Então, qualquer um desses trabalhadores eu posso contratar. Se eu quiser contratar daqui também, eu posso adicionar esse dado aqui, de 6 e 2, 8. Então, eu consigo contratar qualquer um desses tradutores. E vamos então para a explicação. Vou colocar aqueles dois dados ali. Vou pegar, por exemplo, esse rapaz aqui. Nessa parte aqui em cinza, vamos dar um zoom. Nessa parte em cinza, indica quais são o idioma que ele traduz. E para onde que vai. Então ele pode traduzir o siríaco para o árabe. E aqui nós temos essas coisas aqui, que são bônus que nós vamos ganhar se ao invés da gente contratar esse rapaz aqui, a gente resolver dispensar ele. Então, vamos começar pela ação de dispensar. Cheguei na parte de recrutar, eu quero dispensar esse cara. Eu vou ganhar todos esses bônus que estão nesse canto superior direito. A carta, ela é colocada na parte de baixo do monte. E beleza, essa foi feita a ação de recrutar, mas eu dispensei o tradutor. Vamos supor que eu quero contratar um tradutor. Então vamos supor que eu vou contratar essa moça aqui, que ela traduz do persa para o árabe. Então eu vou pegar ela, viro a fichinha dela e vou escolher qualquer um desses espaços aqui que esteja vazio para contratar ela. Então vamos supor esse espaço aqui, eu tenho que pagar 2 para fazer a contratação. E eu tenho 2 moedas. Gasto essas 2 moedas, contrato essa pessoa para ficar nessa parte aqui e eu coloco o meu marcador de influência aqui em cima, indicando que essa tradutora foi contratada pelo jogador roxo. Um detalhe importante, na hora que você faz o recrutamento, no canto aqui do espaço dele, no canto superior direito, tem alguns bônus que você ganha. Então, além das 2 moedas nessa situação aqui, nesse lugar que você pagaria, você também ganharia esses 2 bônus que estão nessa parte de cima. Vamos então agora para a explicação da ação de viajar. Então, vamos supor que o jogador roxo
resolveu fazer a ação de viajar, que é esse segundo espaço do tabuleiro do jogador. Então, nessa situação, ele alocou os mesmos dois dados, né, da ação anterior, então alocou 6 e 2 aqui, 8. Lembrando que se ele fez essa carta com esses dados aqui, se ele for colocar uma outra carta, por exemplo, essa carta, ele vai ter que colocar os 2 ou 1 dos dados que sobraram para ele que ele havia rolado previamente. Então vamos supor que ele pega esse dado aqui, de 3. Então ele vai pegar o marcador dele, da parte de viagem, e vai andar 3 espaços. Então 1, 2, 3. Se ele andar esse marcador e cair nessa parte aqui, que tem esse negocinho branco, meio transparente, ele vai coletar os recursos que tem aqui, ou ele vai fazer as ações que tem nesse espaço aqui. Caso ele tenha colocado 6, por exemplo, então 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele poderia parar aqui e ele poderia fazer essa ação aqui de pegar um pergaminho. Se ele resolver pegar esse pergaminho, ele pode ou não pegar esse pergaminho e colocar aqui na casa de sabedoria. Como que ele faria isso? Pagando o custo do espaço onde ele deseja colocar o pergaminho, paga o custo e faz ganha os benefícios que está indicado no espaço, e ele coloca a carta ali, e uma nova carta do topo que a gente havia preparado no começo do jogo, ela é revelada e colocada no espaço que ficou vazio. Então, dessa forma, você faz a ação de viajar. Mas tem um detalhe: em alguns espaços na ação de viajar, tem cores como o amarelo, o verde, o azul, o roxo, o vermelho, o laranja. Se esse jogador resolve colocar um marcadorzinho vermelho nesse dado, transformando esse dado em vermelho, se ele passar por algum desses setores aqui que tem a cor vermelha, ele ganha o bônus dessa cor. Então vamos pegar um exemplo que ele pegou, ao invés do vermelho, ele colocou um trabalhadorzinho amarelo. Se ele colocar um trabalhador amarelo, o dado ficou amarelo, ele vai andar 6 e o dado amarelo. Então ele andou 6 até aqui. Ele passou por essa casa, que essa casa aqui, ele dá o direito de pegar um marcador de influência e colocar sobre algum pergaminho. Então ele faz essa ação aqui por ter passado pela linha amarela aqui, utilizando um dado supostamente amarelo. Detalhe importante sobre a ação de viajar: sempre que o jogador resolver pegar uma carta, um pergaminho, e colocar na casa da sabedoria, ele sempre coloca no espaço mais acima que tem disponível. Se essa carta não tivesse aqui e ele quisesse colocar nessa coluna, ele colocaria aqui nesse primeiro espaço. Se todos os espaços estiverem ocupados com cartas, aqui com pergaminhos, e o jogador quiser pegar um pergaminho e colocar aqui, não vai ser possível, pois o espaço está todo completo. E é muito importante ressaltar também que a cor roxa, laranja e verde no topo da casa na casa da sabedoria, para a ação de viajar, não tem importância nenhuma. Essas cores aqui vão ser utilizadas em uma outra situação de jogo. Outro detalhe importante da ação de viajar: quando eu pego um dos pergaminhos aqui e eu adiciono para cá, tem um bônus na parte de baixo, aqui no canto inferior. Tem um bônus nessa parte de baixo aqui. Esse bônus aqui eu faço também. Então, a partir do momento que eu pego da ação de viajar e coloco aqui, eu vejo qual que é o símbolo indicado, que é referente a alguma dessas trilhas aqui, e eu avanço o marcador nessa trilha. E lembrando que tem aquela condição de, se tiver transparente, é a ação que você ganha no ato de trabalhar, e se tiver colorido, é a ação que você ganha, é algum bônus que você ganha quando você estiver fazendo a ação de descansar. Vamos então agora para a próxima ação, que é de pesquisar. Então vamos supor que esse trabalhador roxo, ele vai pegar uma outra carta dele, ele vai colocar essa carta aqui para fazer a ação de pesquisar. Lembrando, essas cartas aqui vocês podem selecionar as cartas que vocês quiserem das suas mãos. Só estou utilizando essas cartas como exemplo.
Então, ele vai utilizar os dados 6 e 3, que vamos supor que tem esses dados aqui que são possíveis ele utilizar. Essas cartas aqui, uma coisa que eu não falei anteriormente, mas agora é bom lembrar, é bom vocês saberem. O que está em marrom, tudo que está em marrom no tabuleiro, são cartas que você faz ação durante a ação de trabalhar. Ou seja, essa carta aqui, ela permite que você pegue dados da sua bagzinha. Por quê? Vai chegar um momento que você só pode utilizar os dados que você tem na mão. Se você não tem dados na mão, aí você tem que fazer uma ação de descansar. Então aqui, você faz essa ação marrom e aí depois você parte para essa outra ação aqui. As ações que tem o azul indicam que são ações que você faz no ato de descansar, que eu vou explicar isso mais para frente para vocês e vou explicar novamente sobre a questão das cores do azul. O que está em cinza, que são esses espaços aqui em cinza, elas são ações que você pode escolher. Então você pode fazer aqui recrutar ou viajar, e aqui você pode fazer pesquisar ou traduzir. Então, voltando aqui, vamos para a ação de pesquisar. Eu utilizei o dado 6 e 3, me deu um resultado 9. A área de pesquisar é essa parte central aqui. Ou seja, o número do dado e a cor do dado são muito importantes para essa parte. Pois a cor do dado vai definir em qual das trilhas que você vai fazer que você vai subir o seu marcador. E o número indica qual vai ser o custo ou qual vai ser o benefício que você tem na hora de você subir em alguma dessas trilhas. Então, um ou mais, você ganha um trabalhador, então algum desses, da cor que você quiser, e uma moeda. 4 ou mais, você paga uma barra de ouro e você pode subir uma trilha da cor que você esticou no teu dado e ganha 2 moedas. 8 ou mais, a cor do dado e 2 moedas. 10 ou mais, você paga 2 barras de ouro e sobe 2 vezes alguma das trilhas de acordo com a cor do dado que ficou e ganha 2 moedas. Então, nessa ação, não é interessante você deixar um dado branco para você. Você tem que colocar uma cor no dado. Então, vamos supor que esse jogador ele colocou um meeple vermelho. Então, nós temos aqui 9 vermelho. O 9 vermelho, aqui o vermelho é a trilha que ele vai subir. O 9, então ele pode fazer até aqui, ó, 8 ou mais, que ele sobe um ponto dele, um marcador dele na trilha e ganha 2 moedas. Então ele subiu aqui e ganhou 2 moedas. Um detalhe importante também, o que está nessa parte aqui meio transparente são ações que você ganha durante o ato de trabalhar. Ou seja, todos os números ímpares que tem aqui são ações que você andou com seu marcador, você já ganha. Nesse caso aqui, ele ganharia um ouro. Todos os números pares, então 0, 2, 4 e 6, de qualquer uma dessas colunas, e elas têm cores, são bônus que você ganha no seu ato de descansar. Então, se esse marcador tivesse parado aqui nesse 2 vermelho, ele só vai ganhar esse bônus aqui no ato de descansar. Vamos supor que o jogador ele está no 3. Então, e ele teria que ganhar um bônus da parte vermelha, ele não vai ganhar do 4, ele vai ganhar da casa anterior. No caso, ele ganharia do 2. Porque como essa é a ação esse bônus que você ganha no ato de trabalhar, então ele ganharia da casa anterior, que seria essa aqui de ganhar um meeple colorido e também, né, um meeple branco. Lembrando muito bem que essa parte aqui, a parte de pesquisar, a cor do dado e o número são importantes para o tipo de ação que você vai desempenhar. Sobre a parte de trilha de pesquisa, muito importante ressaltar, o seu marcador ele chega até 7. Se por algum motivo você tiver que subir o seu marcador mais um espaço além do 7, você não ganha mais um outro benefício aqui, é o máximo, mas você ganha alguma das pontos que está indicado aqui nessa parte. Ou seja, no espaço vermelho, amarelo e azul você ganha uma barra de ouro,
No espaço roxo, laranja e verde, você pode adicionar um marcador de influência em uma das 3 casas de sabedoria. Vamos para a próxima ação do jogo, que é a ação de traduzir. Essa aqui é o desenho da ação de traduzir. E aqui onde a gente vai trabalhar, nessa parte aqui e nessa parte aqui do tabuleiro. Então, como que vai funcionar? Vamos supor que o trabalhador utilizou aqui um 9 para fazer a ação de traduzir. Só que acontece, na ação de traduzir, a cor do dado é importante. Por quê? Vai estar relacionado com a coluna da casa de sabedoria. Roxo, laranja ou verde. Então esse trabalhador aqui, esse jogador aqui, vamos supor que ele colocou o meeple vermelho e o meeple roxo, dando um meeple vermelho e um meeple azul, dando um roxo aqui. Ou seja, seria um roxo 9. O número não vai ser importante para nada, apenas a cor vai funcionar nessa parte de traduzir. O jogador vai escolher um dos pergaminhos presentes aqui no jogo para ele traduzir. Lembrando que a tradução, no final, ela tem que virar o árabe. Então, pegando aqui a colinha que fica para cada jogador, então nós temos o chinês e o sânscrito, que ficam no começo. Ele viraria para o grego ou hebraico, depois persa e siríaco e depois o árabe. O objetivo final é chegar no árabe. Então, volta a carta para cá e vamos focar na ação. Vamos ver aqui, esse cara aqui, ele traduz até o árabe, só que ele pega do hebraico. Vamos pegar aqui uma pessoa que faça a tradução. Vamos supor que o jogador queira traduzir essa carta aqui, mas ele não colocou o roxo aqui. Vamos corrigir para não ter problema na explicação. Então, o jogador roxo, ele utilizou um trabalhador azul e um amarelo, que dá um verde. E ele vai traduzir esse pergaminho que está aqui na coluna verde. Para traduzir esse pergaminho ele está em chinês. Então, como que o jogador vai fazer? Ele vai pegar esse pergaminho aqui e ele vai ver quais desses tradutores que traduz do chinês para alguma outra língua. Essa senhora aqui traduz do chinês para o siríaco. E agora tem que pegar algum outro tradutor que traduz do siríaco para uma outra língua. Aqui, siríaco para árabe. Então eu posso utilizar esses 2 tradutores aqui para poder traduzir esse pergaminho para mim. Como que eu faço? Eu pego o ouro que eu tenho, coloco em cima de cada um e eles vão traduzir para mim essa carta. Quais são os benefícios? Essa carta aqui, ele permite que eu suba nessa trilha laranja. Então eu subo o meu marcadorzinho na trilha laranja e ganho um benefício que está aqui. Lembrando que tem um desenho de um dos tradutores. Ou seja, eu posso fazer essa ação aqui com esse tradutor. Ou seja, algum dos tradutores que está ali. E no final, essa carta vai me garantir 5 pontos de vitória. Vamos aproximar aqui. Então, esse é o tradutor, que eu vou poder fazer uma dessas ações, que está na parte de cima do tabuleiro. E essa carta vai me garantir 5 pontos de vitória no final do jogo. Então, se eu conseguir fazer essa tradução, essa carta ela entra aqui junto com as cartas, os pergaminhos que eu vou traduzindo durante a partida. Vamos supor que chega um momento que algum desses tradutores aqui, importante lembrar, se eu utilizar essa tradutora e esse tradutor aqui, essa tradutora ela tem um marcador de influência roxo, ou seja, que é do jogador roxo. Então eu não vou precisar pagar nenhuma moeda, porque é a tradutora que eu contratei. Essa tradutora aqui, ela não tem influência nenhuma. Então, como eu utilizei ela, eu tenho que pegar uma moeda do jogador, no caso uma moeda do roxo, e eu pago para o banco, que significa que eu utilizei essa tradutora, que ela não tem sob influência de nenhum jogador. Se eu utilizar uma tradutora que tem influência do outro jogador, eu pago uma moeda para o outro jogador. Quando o tradutor ele alcança o limite que ele precisa de ouro, que está descrito aqui na parte de cima, ele é aposentado. Então, quando o tradutor ele é aposentado, você retira o marcador de influência, retira o ouro que está aqui, pega o tradutor e você coloca na parte de baixo do tabuleiro do jogador, da qual o jogador ele era o contratante, né, do tradutor, e você coloca na parte de baixo. Então, dessa forma, quando você for fazer alguma das ações
você vai ter uma ação extra que você faz. Então, por exemplo, se eu colocar ali na parte de baixo, esse jogador, quando ele vai fazer uma ação de recrutar, ele tem a ação extra que ele vai poder fazer também. Se você aposenta o jogador, o tradutor de um outro jogador, o marcador sai também do jogo e entra para esse outro jogador. Se você aposenta um tradutor que ele não tem influência de ninguém, então ele apenas sai do jogo. Se você for colocar uma outra carta, vamos supor que esse tradutor também ele alcançou o limite de ouro, e você vai colocar essa carta aqui embaixo da mesma carta, onde você já colocou, para somar mais ações para essa ação de recrutar do jogador roxo. Se você precisar adicionar essa carta embaixo de uma outra carta, você paga uma moeda para o banco, para você poder fazer essa adição. Caso contrário, se você adicionar ela em algum espaço que não tenha nenhuma carta, você não paga nada. Ela simplesmente adiciona a carta e ela soma mais uma ação para a ação na qual essa carta foi colocada ali na coluna. Antes de começarmos a ação de descansar, vamos falar um pouco sobre essa carta aqui que foi entregue no começo do jogo e eu não falei nada sobre ela ainda. Essa carta aqui, ela te dá um guia sobre como você, o que você tem que começar no jogo, o que é bom você fazer para você começar a ganhar alguns recursos a mais. Então, essa carta ela te auxilia nisso, ou seja, vamos lá, se você fizer qualquer interação, vamos aproximar a carta, né, para ficar mais fácil. Se você fizer qualquer interação com uma tradutora, essa aqui, ou seja, na ação de recrutar, tem essa tradutora que ela se encontra aqui. Então, voltando para a carta, se você fizer qualquer interação com ela, recrutar ou você dispensar ela, você ganha o mipozinho branco que fica aqui no começo dessa carta, aqui em cima. Essa segunda aqui, se você traduzir qualquer pergaminho que estiver na coluna, vamos aqui, se você traduzir qualquer pergaminho que estiver nessa coluna laranja, e voltando para a carta, você ganha esse mipozinho vermelho que fica nessa parte aqui em cima. E a última, na trilha vermelha, que eu já vou mostrar para vocês, que seria essa trilha aqui. Voltando, se você chegar no nível 3 dessa trilha aqui, você ganha um dado laranja que está aqui em cima. Então, dessa forma aqui, você consegue ter um guia um pouco melhor sobre coisas que você pode fazer para liberar mais algumas coisas. Completou esses 3 objetivos, essa carta aqui ela vai para sua mão. Então aqui ela já conta como se fosse um dado de número 5 e tem um espaço vazio aqui para você alocar um outro dado. Então essa carta já ajudaria vocês para fazer algumas ações no jogo. Lembrando que esse dado aqui no final do jogo não vai adiantar em nada, é só um dado que está impresso aqui nessa carta para auxiliar a ter uma ação um pouquinho mais forte. E com isso acaba liberando esse espaço aqui para você poder alocar uma carta e ele já tem uma ação que acontece no ato de descansar. Agora vamos para a ação de descansar. Aqui, voltando para essa maravilhosa cartinha do começo do jogo, ela fala quais são os atos, né, as ações que você vai fazer durante o ato de descansar. Então, vamos voltar a carta para o espaço dela e vamos começar as ações. Então, primeiro, a gente revela a carta de pergaminho do inferior. Então, lembra que a gente montou aquele monte no começo do jogo, a gente pega a última carta e a gente revela ela. No canto superior direito, que é onde indica os pontos de vitória que a gente ganha, se a gente fizer a tradução desse pergaminho, indica quantas casas o marcador neutro, que estava aqui no jogo, esse marcador preto, quantas casas ele vai andar. Então aqui, essa carta, ele indica que o marcador neutro vai andar apenas uma casa. Então, voltando, ele anda uma casa. O marcador preto, ele só anda nas casas pretas. Então, aqui era uma casa preta, ele vem para cá. Ele anda para essa casa aqui.
que acontece? Nessa casa tem uma carta de pergaminho. A gente vai observar essa carta aqui e nós temos que ver algumas condições. A gente tem que se perguntar algumas coisas para ver o que nós vamos fazer com essa carta que estava aqui e com a carta que a gente acabou de tirar. Então, se a carta de pergaminho, onde ele ficou, o marcador neutro, tem alguma influência sobre ela, ou seja, se tiver alguma influência, esse marcadorzinho, sobre essa carta aqui, conforme está indicando aqui, a carta recém-revelada será descartada ou colocada na Casa da Sabedoria. Então, como essa carta estava aqui, ela está com uma influência, a carta que eu peguei no montinho, ou eu posso colocar ela na Casa de Sabedoria, ou eu simplesmente descarto essa carta. Então, essa é a primeira condição. Se essa carta aqui, ela não tem nenhum marcador sobre ela, essa carta ela pode ser descartada ou colocada na Casa de Sabedoria, e essa carta recém-revelada, ela é colocada no lugar da outra carta. Então essa aqui ela vem para cá, e essa aqui que ela já estava naquele espaço, eu posso adicionar em algum espaço aqui na Casa de Sabedoria, ou eu descarto ela. Lembrando sempre que essa carta tem que ser sempre colocada na parte mais alta, de acordo com os espaços. Então se eu quiser colocar aqui, ela fica aqui, ou fica aqui, ou fica aqui. Então, sempre em algum desses espaços. A outra pergunta que nós fazemos é, se a guilda, alguma guilda que estiver vazia, na hora de adicionar uma carta que nós retiramos daqui, da parte de viajantes, ou da que a gente pegou porque ela estava com a carta daqui estava com influência, e a gente pegou a carta que a gente acabou de retirar do monte. Então, a outra pergunta que nós fazemos é, existe alguma guilda que está vazia? Se a guilda estiver vazia, a gente coloca essa carta no espaço onde a guilda está vazia, que não tem nenhuma carta de pergaminho. Se mais de uma guilda estiver vazia, vamos supor que essas 3 cartas que estão aqui, elas não estão aqui. Vamos supor que essas 3 cartas aqui, elas não estão aqui. A gente pega essa carta de guilda e coloca no espaço mais à esquerda e mais alto possível. Então, se mais de algum espaço estiver vazio, a gente coloca. Se todos os espaços aqui tiver com carta, a gente não insere essa carta, ela simplesmente é descartada do jogo, volta para a caixa do jogo e não volta mais para o jogo. Então essa é a primeira parte da fase de descansar. Então movemos aqui. A segunda parte da parte de descansar é ganhar renda. A renda é de acordo com as partes azuis que estão nessa parte de baixo aqui do nosso tabuleiro. Então, nós vamos fazer todas as ações da esquerda para a direita, fazendo todas elas, mesmo no espaço onde não tem carta, tem ação para fazer, faz todas elas. Depois, a gente devolve os dados usados, todos os dados que nós usamos aqui, que estiver nessas cartas, a gente devolve para o saco, retira novos dados e a gente está pronto para começar uma nova rodada na questão do jogador que fez o ato de descansar. E todos os trabalhadores que nós utilizamos para mudar a cor dos dados, eles são descartados. Então a única coisa que é descartada são esses trabalhadores aqui que a gente utilizou para trocar a cor dos dados ou aumentar o valor do dado. Os dados que nós utilizamos, eles voltam para o saco e a gente vai tirar a quantidade de acordo com aonde nós estivermos aqui nessa parte. E também nós recebemos a renda de todos os lugares aqui dessas trilhas de pesquisas. Nós recebemos todas as rendas dessas trilhas de pesquisas de acordo com o local onde a gente está no ponto mais alto. Então vamos supor que na roxa eu estou aqui embaixo, eu faço essa ação. Vamos supor que aqui eu estou nessa parte aqui, eu faço essa ação. Então eu vou fazer a ação de todos eles de acordo com a altura que eu estou nessa trilha de pesquisa. Fazendo então todas essas ações, nós terminamos a ação de descansar. Também é importante ressaltar que todas as cartas que você utilizou durante a tua ação de trabalhar, elas voltam para sua mão para você utilizar nas próximas rodadas que vier durante o jogo. Falando um pouco sobre as cartas de Califa. A carta de Califa, que eu vou pegar a última aqui,
que essa daqui é uma carta de califa que nós arrumamos no começo do jogo, né, que eu falei para vocês, que eu ia explicar mais para frente sobre elas. A carta de califa, ela tem essa questão de colocar marcadores de influência aqui e tem desenho de tradutores na parte de baixo. Então vamos explicar um pouquinho sobre elas. A carta de califa, ela pode aparecer em duas circunstâncias. No momento que está fazendo uma ação de viajar, que você pega uma carta do topo, ou quando está fazendo a ação de descansar, que você pega da parte de baixo. Se a carta de califa for retirada durante o ato de viajar, você primeiro resolve as ações da carta de califa e depois você faz a tua ação de viajar retirando uma nova carta de pergaminho do baralho. Caso ela seja feita no ato de descansar, você vai fazer essa ação da carta de califa e depois você faz a tua ação de descansar. Então vamos lá falar sobre essa carta de califa. A primeira coisa que nós fazemos na carta de califa, vou mostrar aqui para vocês mais uma vez essa questão dos marcadores de influência. Essa carta, ela entra no primeiro espaço mais à esquerda das cartas aqui de cima, do espaço das cartas de califa. E nós vamos colocar marcadores de influência de acordo da esquerda para a direita, se os jogadores tiverem colocado marcadores de influência nesse topo. Então, o jogador que tiver mais influência nessas partes aqui, o marcador de influência entra no topo. Então vamos falar um pouquinho sobre isso para a gente ter um pouquinho mais de informações, mais detalhes. Vamos supor que o jogador roxo, ele colocou o marcador de influência dele ali, o azul aqui e o azul colocou aqui também. O primeiro jogador a colocar um marcador de influência em qualquer uma dessas três casas, o marcador ele já entra no espaço mais no topo, mais alto. Marcadores podem ser adicionados depois, então vamos supor que o marcador roxo colocou, o jogador roxo adicionou um marcador aqui e depois adicionou um outro marcador aqui. Nessa condição tem dois roxos e um azul, então o azul perderia espaço, o roxo entraria no lugar. Mas não vai ser o exemplo dessa situação. Eu vou colocar um marcador roxo aqui e um marcador roxo aqui. Então, voltando para a carta de califa, na situação da carta de califa, o jogador roxo ele tem a maior influência, que ele está na parte de cima. Ele pega o marcador de influência dele e escolhe um dos três espaços para adicionar esse marcador. E isso vai garantir bônus para ele. Então, se ele colocar na primeira, ele ganha 3 pontos no final do jogo. Se ele colocar na segunda, ele ganha 1 ponto no final do jogo e um dado verde. E na terceira, ele vai fazer a ação relacionada com algum desses dois tradutores, nessa parte aqui. Ou ele pode ganhar uma barra de ouro. Então, ele era o mais à esquerda, que tinha o marcador de influência. Ele escolhe um dos lugares para colocar. O segundo coloca aqui e o terceiro coloca aqui também, selecionando os lugares de acordo com qual for a vontade dos jogadores. Os jogadores que tiverem marcadores nessa parte e não puderam adicionar seus marcadores de influência ali, eles também ganham alguma coisa. Então, esse marcador aqui, desse jogador, ele não ganhou espaço ali, só que ele pode ganhar um trabalhador colorido, um trabalhador da cor que ele quiser. E aqui ele pode ganhar um ouro. Aí sobrando, os marcadores que sobraram, quem tiver maior domínio sobre a área, ocupa o espaço mais elevado novamente. Caso haja empate, nenhum dos jogadores empatados ocupa o espaço. Fica só os jogadores que ou estão sozinhos ou que têm maior influência sobre alguma das casas de sabedoria. Caso uma carta de califa seja revelada e tem funções, ações que acontecem nos espaços onde ela vai ser alocada, você faz a ação do espaço, adiciona a carta e depois você toma as decisões de acordo com o que nós acabamos de fazer aqui. Final do jogo. O jogo termina quando a quarta carta de califa for revelada. Quando a quarta carta de califa for revelada, a gente termina essa rodada do jogo e a gente começa mais uma rodada, que vai ser a rodada final. Então nós vamos para a parte de soma de pontos para a gente ver quem vai ser o grande vencedor. Então nós vamos fazer as seguintes condições. Nós vamos somar os pontos de vitória da soma de dados. Então tem essa coluna anterior aqui dos dados, ou seja,
Alcançou o fim do jogo, cada jogador vai pegar todos os dados que você tem, tanto na sua mão, quanto os dados que você tem na sua bag, e vai contar quantos dados você tem. O jogador que tiver mais dados ocupa o espaço mais alto, o segundo jogador o segundo, o terceiro e assim por diante. Então, nós vamos fazer a soma dos pontos de vitória dos dados. Pontos de vitória impressos nos tradutores aposentados, então temos tradutores aposentados dos jogadores, a gente soma os pontos que tem nessas cartas aqui. Pontos de vitória de qualquer guilda que controlar, mais pontos de vitória de qualquer influência que tenha nos espaços superiores e médios das cartas de califa. Então, soma todos os pontos de vitória da guilda que você tiver ao controle e das cartas de califa, conforme você colocou seus marcadores de influência. E o ponto de vitória dos finais dos marcadores de pesquisa em cada uma das 6 áreas. Então, aqui do lado tem os pontos de vitória. Então aqui ganha 5, 4, 3, 2 e 1, de acordo com os espaços que você está alocado. Só que um ponto de vitória no marcador aqui 1 e 2 te garante um ponto de vitória. Nos marcadores 3 e 4 te garante 2 pontos de vitória. Aqui é 3, 4 e 5, conforme está indicado aqui. E pontos de vitória de cada uma das cartas de pergaminhos que você traduziu. Então todo mundo já começa com uma carta de pergaminho, que ela já te dá uma condição, e as cartas que você traduziu. Então soma todos os pontos de vitória. Quem tiver mais pontos de vitória é o vencedor. Se houver empate, o jogador empatado com mais tradutores empregados ainda no tabuleiro de jogo, ele é o vencedor. E se ainda estiver empatado, o jogador empatado com mais trabalhadores restantes em seu fornecimento é o vencedor. Os trabalhadores restantes, é o que eu falo, são esses meeplezinhos aqui. Quem tiver mais na sua área de jogo é o vencedor. E se o empate persistir, os jogadores empatados dividem a vitória. Enfim, essas foram as regras de Estudiosos do Sul do Tigre. Então galera, essas foram as regras do Estudiosos do Sul do Tigre. Se vocês gostaram do vídeo, se vocês gostaram do jogo, não se esqueça de se inscrever no canal, dar um like, compartilha com todos os seus amigos e vocês podem nos acompanhar também nas nossas redes vizinhas, como no Facebook, no Instagram e também no www.robotgeeks.com.br. E não se esqueça, gostou do jogo? Quer adquirir sua cópia? Entre em contato com o Kamui da Epic Level. O Kamui, o rapaz do bigodinho. E lembrando, utilizando o cupom EPICROBOT5, você tem 5% de desconto na compra de qualquer produto na loja. E se você utilizar o Pix, tem mais 3% de desconto, no total somando 8%. É isso aí galera, nos vemos no próximo vídeo e até mais!